São três os eventos na vida de um cristão. Nós prestamos muita atenção nas coisas que se veem, mas estes eventos são eventos espirituais. Eventos que vêm como resultado da nossa fé. Quando lemos Romanos 6, a descrição é assim. Versículo 3. Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com eles na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança de sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Portanto, quando nós terminamos de ler o versículo 6, vemos que o corpo físico destruído é um símbolo do corpo do pecado destruído. Espiritualmente falando, quando somos batizados em Cristo. Então, medite nisto. Onde somos batizados? Alguns pensam que são batizados em igrejas. Outros pensam ou compreendem apenas que são batizados nas águas. Mas o batismo nas águas simboliza exatamente a morte e a ressurreição. Veja que nós somos batizados em Cristo Jesus. O que é ser batizado? É ser colocado dentro. Quando nós entramos em Cristo, entramos na sua morte. Este é o primeiro evento na nossa vida cristã. Por isso Jesus diz no Evangelho: quem amar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor de mim vai salvá-la. Portanto, quando nós somos batizados em Cristo, perdemos a nossa vida. Então, nós morremos com Ele. Veja que o passo seguinte, ou o evento seguinte de quem morreu, é ser sepultado. Então, lemos o versículo 4. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo. O que é ser sepultado? É sair da vista terrena. Quem foi sepultado nunca mais é visto terrenalmente falando. Portanto, o pecador, ele foi retirado da vista de Deus. E a sentença sobre o pecado foi cumprida. O salário do pecado é a morte. Mas neste caso, nós temos uma morte que vai nos trazer vida. Porque depois de sermos sepultados, nós ressuscitamos. Veja a palavra seguinte. Para quê? No versículo 4. Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Portanto, quando somos batizados em Cristo, somos batizados na sua morte. Somos sepultados com Ele e ressuscitamos com Ele, para andarmos em novidade de vida. A única vida nova é a vida de Jesus. Por isto é que no versículo 6 ele diz para nós sabermos que o velho homem foi crucificado. Se o velho homem foi morto e sepultado, nosso corpo do pecado foi destruído. Esse velho homem é o corpo do pecado.
que é o nosso corpo físico, mais nossos pensamentos, nossa alma. Isto foi crucificado com Cristo. O resultado é que nós ressuscitamos com Ele. Portanto, não há como estar ressuscitado sem passar pela morte. A questão toda é que a maioria dos cristãos hoje são cristãos nominais, ou que não compreenderam, ou que ignoraram. Veja que Paulo, no versículo 3, pergunta: ignorais? Ele faz uma pergunta. Portanto, quantos hoje ignoram estes fatos? Ou nunca tiveram a experiência destes fatos na sua alma, no seu espírito? O nosso corpo será o último a experimentar a nova vida. Pois no versículo 4 diz que nós ressuscitamos para andarmos em novidade de vida, para andarmos em espírito. Embora estejamos no corpo morto, agora podemos andar segundo o Espírito, em novidade de vida. Pois a vida de Deus, a vida ressurreta, em Cristo Jesus, ela entrou em nós. Este é um resumo da nossa experiência cristã. Não é experiência religiosa, de entrarmos em organizações religiosas, mas é experiência de entrarmos em Cristo, de morrermos em Cristo, de sermos sepultados nele e ressuscitados nele. Ninguém pode ensinar isto, e ninguém pode aprender isto a menos que experimente. É a experiência que produz novidade de vida. Nenhum homem pode fazer isto, somente o Espírito de Cristo. Por isso, no versículo 5, ele diz: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porque quem morreu está justificado pelo pecado. Portanto, quem é justo? Justo é aquele que morreu, foi sepultado e ressuscitou com Cristo. Só este pode andar na justiça, pode ser justo diante de Deus, porque cumpriu a justiça. O que é a justiça? É, na verdade, o castigo pelo pecado que está em Cristo, na morte, no sacrifício. A justiça é que os que creem, esta morte se transforma em vida. É como Jesus diz no Evangelho de João: o grão de trigo caiu na terra e produziu muitos grãos. Esta é também a nossa ressurreição em Cristo Jesus. Estes são os 3 eventos os quais nós participamos espiritualmente quando somos batizados em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Amém.